nós temos aí o tema, que é rendidos ao amor de Deus. Rendidos ao amor de Deus, baseado em João, capítulo 3, versículo 16. E eu acredito que esse versículo todos nós já conhecemos ou deveríamos conhecer, mas nós vamos mesmo assim ler João 3, 16, que está escrito. Quem já encontrou, diga amém. Só uma pessoa encontrou então? Vamos esperar mais um pouco. Diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o que, amados? A vida eterna. Algum problema aí, Felipe? A Bíblia diz que, amados, eu acredito de todo o meu coração que a maioria das pessoas no mundo todo, os quase 7 bilhões de habitantes que tem no mundo, eu acredito que a maioria das pessoas, a maioria delas sabe que Deus as ama. Eu acredito que essas pessoas sabem que Deus as ama. Agora a questão é que talvez nem todas elas compreendam toda a profundidade desse amor. Aí eu acredito que dessa maioria que sabe que Deus ama, uma grande parte não compreende toda a profundidade desse amor, e também essas pessoas não entendem que, embora esse amor da parte de Deus, ele seja incondicional, porque é assim que a Bíblia diz que Deus nos ama com um amor incondicional. Mas tem pessoas que amam Deus não de forma incondicional. Tem pessoas que amam Deus de forma condicional. Tipo assim, se Deus faz isso por mim, eu faço alguma coisa por Ele. Se Deus fazer isso e isso e isso, eu servirei. Já viu gente que diz assim? Ah, se Deus curar, eu vou servir. Se Deus fizer um milagre, eu vou servir a Ele. Ou seja, essas pessoas estão impondo uma condição para poder então amar ou servir a Deus. Mas do outro lado, Deus não nos ama impondo condição. O seu amor, ele é incondicional. Eu quero que você grave muito bem isso, porque isso é da parte de Deus. Agora, por ser um amor incondicional, também não pense que Deus não espera que aquelas pessoas que compreendem a profundidade desse amor não possa dar para esse amor uma resposta à altura. Eu até já preguei uma palavra aqui específica, cujo tema foi esse: tanto amor merece uma resposta. E nesse caso da ministração de hoje, a resposta é nos rendermos a Ele. Por isso que o título é Rendidos ao Amor de Deus. Lógico, se eu sei que Deus me ama tanto, se eu tenho uma compreensão clara desse amor, como eu não vou me render a esse amor? Seria tolice, sim ou não? Sim, seria tolice. Seria tolice eu não me render a esse amor, porque eu conheço e eu sei que Deus me ama de uma forma incondicional. Agora, essa rendição que Ele espera de nós, e isso vocês vão ver no decorrer da ministração, que não é apenas uma rendição como um ato único na vida. Essa rendição, ela se renova diariamente, à medida que a nossa vida vai seguindo o fluxo normal dela. Sempre você vai se encontrar em um ponto em que vai lhe ser exigido, entre aspas, exigido, que você se renda ao amor de Deus, sempre. Mas essa rendição que Deus espera não é uma rendição como a rendição de uma guerra, não é? Numa guerra, como é que um adversário espera que o outro se renda?
porque eles já estão destruindo completamente aquele outro adversário, e aí para aquele que está sendo abatido, não resta outra opção senão o quê? Se render, porque está sendo atacado violentamente, e agora esse outro lado da guerra fala, a gente vai fazer o quê? Vai se render, porque não adianta o quê? Lutar nessa guerra, porque senão seremos o quê? Destruídos. A rendição que Deus espera de nós não é esse tipo de rendição, como se estivéssemos em uma guerra. A rendição que Deus também espera de nós não é uma rendição imposta, como se Ele tivesse assim nos ameaçando, colocando uma pressão, ou você se rende a Ele, ou vai lhe acontecer algo muito quê? Muito ruim. Como a gente aqui, talvez alguns cresceram ouvindo isso, de que aquele que não se rende pelo amor, faz o que, amados? Vem pela dor. E aí, para ficar pior ainda, diz bem assim, aquele que não vem na isca, vem no anzol, ou seja, arrastado, né? E não é assim que Deus faz. Deus, a rendição que Ele espera, não é uma rendição aonde Ele vai realmente impor alguma coisa ou ameaçar. Não, a rendição que Ele espera não é essa. Mas eu quero falar hoje sobre 3 aspectos que eu acredito e vou respaldá-los biblicamente, que é a rendição que Deus espera. Ela é uma rendição espontânea, é uma rendição com muita intencionalidade e intensidade. São essas 3 palavras que formam 3 pilares para você poder entender essa rendição. E eu quero repetir mais uma vez. Essa rendição ela é na forma de espontânea, é intencional e ela é também intensa. Amém? Quantos podem dizer, diga, eu vou me render cada vez mais nesses pilares. Então, primeiro eu quero que você entenda que essa rendição, na forma da espontaneidade, é porque de fato nós somos atraídos a Deus pelo amor. Deus, Ele sempre vai procurar atrair o homem até Ele através do amor. Agora, muitas pessoas chegam a Deus de formas diferentes e por caminhos diferentes, mas a maneira pelo qual Deus quer atrair a humanidade e cada indivíduo é sempre pelo amor. Jesus disse bem assim: quando eu for levantado da terra, isso ele se referia à sua morte, atrairei todos a mim. Atraindo como? Atraindo pelo amor. Então Deus ele não vai atrair a pessoa, não é porque a pessoa virou o carro, capotou e estava lá morrendo, e olha aí como Deus fez, está vendo? Olha, causou esse acidente para poder essa pessoa se converter. Ou então está vendo essa pessoa, Deus colocou uma doença nela, e agora que Deus colocou a doença, essa pessoa fez o quê? Se converteu, porque Deus colocou uma doença. Não, Deus não mata, Deus não fere, Deus não coloca no leito, Deus não coloca na dor, Deus não. Deus, Ele quer atrair toda a humanidade a Ele puramente por amor. Diga, Deus é amor. Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Agora, nós entendemos que muitas vezes, em meio a algumas tragédias da vida, é que as pessoas então param para refletir sobre quem? Sobre Deus. E muitas vezes é numa hora dessa que a pessoa dá acesso para a palavra de Deus. E muitas vezes a pessoa até não morre, fica viva em alguma situação por algumas horas, dias ou anos, e isso mostra o amor de quem? De Deus em dar para aquela pessoa a oportunidade dela receber o perdão, ou como diz o texto de João, receber a vida
eterna. O amor de Deus sempre está centrado em sua palavra. Agora, Ele espera, da minha parte, da sua parte, que nós possamos reagirmos a esse amor de uma maneira espontânea. Amém? De uma forma mais espontânea possível. E é isso que é bacana. Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Abra comigo, por favor. Lucas 9, 23. Todos encontraram já? Jesus disse então à multidão: se alguém quer o quê? Quer ser o meu seguidor, faça o que, amados? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, há o que? A salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Olhem para cá. Jesus aqui, ele está ameaçando essas pessoas. Ele diz: se alguém quiser me seguir, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Ele não disse isso para os discípulos só. Ele não disse isso para algumas pessoas. Ele disse isso para toda o quê? Para toda a multidão. Então era algo em que Jesus Cristo falava constantemente para as pessoas: se vocês quiserem me seguir, negue-se a si mesmo. Agora, por não seguir, ele está advertindo que existe o quê? Consequências. Mas não é porque ele está ameaçando, tipo assim: se você não me seguir, eu vou lhe castigar. Porque se fosse assim, ele estaria o quê? Impondo uma pressão ou sendo severo. Mas ele não coloca assim. Mas ele faz o quê? Por amar tanto, ele adverte: olha, se você não me seguir, você até vai ganhar a sua vida, mas no final das contas, você vai o quê? Perdê-la. Se você se envergonhar do meu Pai, de mim, o meu Pai não vai se alegrar com você naquele dia. Então, ele não está ameaçando, mas está o quê? Advertindo. Ou seja, para aquelas pessoas que ouviram isso, elas tinham que decidir. Qual era a decisão? Seguir Jesus livremente e espontaneamente, ou dizer o quê? Não, eu não quero. E muitas pessoas disseram sim para Jesus, e tantas outras disseram não. Para quem disse sim, ele recebeu e acolheu. Para quem disse não, ele seguiu a sua trajetória. Ele não foi atrás dessas pessoas. Não, vocês têm que me seguir. Não, vocês não podem agir assim não. Não, vocês não podem. Não. Jesus apenas disse assim: olha, para me seguir é algo espontâneo. Imagine os dois ladrões na cruz, no ato da crucificação. Um zombava de Jesus, não era? E o outro disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares aonde? No teu reino. Jesus então olhou para ele e disse assim: eu te digo hoje que tu estarás comigo aonde? No paraíso. Mas ele nem disse para o outro: e você, não vai querer se arrepender não? E você vai ficar nessa? E você vai ficar com o coração duro? E você não vai me obedecer não? Olha, se você, ele vai estar no paraíso, e você vai estar onde? No inferno. Porque tem pessoas que às vezes vão evangelizar e falam mais do inferno para outra pessoa do que do céu. E aí a pessoa passa a servir Jesus, entre aspas, espontaneamente.
muito mais com medo do inferno do que ansiando por ele pelo céu. Então ele espera que nós possamos, de fato, fazer essa rendição de uma maneira o quê? Espontânea. Eu, quando eu me rendi para Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador, um ponto de rendição para Ele é você reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Eu, na verdade, foi algo fantástico. Eu estava lá na igreja, no final, lá atrás, quase lá de fora um pouquinho já, assim na calçada da igreja. Era uma igreja na rua mesmo, Augusto Franco, na Canal 4. E quando o pastor fez o apelo, pediu para levantar a mão, quem queria se entregar para Jesus, quando eu olhei, minha mão estava levantada. Eu falei, minha mão está levantada. E os jovens, olha, ele aceitou, ele é crente agora. Eu falei, mas eu não levantei minha mão. E eu tentava baixar minha mão e não conseguia. Mas não foi porque Deus botou uma espada e falou, vai ter que me servir. Mas foi um toque da presença dele. E eu respondi a esse toque, dizendo sim para ele, dentro do meu coração. E o pastor então me chamou à frente e falou assim, você jovem lá atrás que levantou a mão, venha na frente. E eu vim caminhando com um corredor como esse, um pouquinho mais estreito, e ele no meio do corredor ele falou, pare, levante suas mãos. Eu levantei sem saber de nada. Ele disse, receba o poder de Deus, porque Deus te entrega um ministério. E eu caí na unção e nem sabia o que era um ministério. E as coisas foram acontecendo na minha vida, e essa foi uma primeira rendição, mas depois vieram outras e mais outras. Então, o Senhor espera que todos nós tenhamos para Ele uma rendição voluntária, espontânea. Isso para Deus é algo de grande valor. Só para a salvação? Não. Para toda a trajetória, para toda a caminhada cristã. Eu vou me apresentar a Deus voluntariamente. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu me rendo ao Senhor. Aqui está a minha vida. Eu quero me entregar para o Senhor de uma maneira como? Voluntária. Veja como funciona isso em Atos capítulo 13. Atos 13 está escrito bem assim. Atos 13, 22. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar quem, amados? Davi, a respeito de quem disse, Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Por que, amados? Por que Davi foi chamado esse homem segundo o coração de Deus? Por quê? Diz aí o texto, por quê? Ele fará tudo, Atos 13, 22, fará tudo o que for da minha vontade. Diga, fará tudo o que for da vontade de Deus. E Davi era assim. Alguém foi chamar Davi para enfrentar Golias? Algum profeta ou mensageiro foi enviado para chamar Davi? Davi recebeu alguma profecia de que ele deveria enfrentar Golias? Não. Mas antes de Davi enfrentar Golias, ele já havia recebido esse testemunho. Porque esse testemunho que Deus o escolheu e que Deus tinha removido Saul daquela posição, foi porque Deus já tinha encontrado esse coração em Davi. Então, quando Davi ele vai levar mantimento para os seus irmãos que estavam em combate, ou pelo menos acampado, pronto para o combate, mas com medo de Golias, Davi ele viu todo aquele movimento. E ao perceber todo aquele movimento e ver como o filisteu estava se colocando, como Golias estava se colocando, o que Golias estava dizendo a respeito do seu Deus, o Deus que ele servia, aquilo mexeu com o coração de quem? De Davi.
E Davi, de uma forma espontânea, voluntária, ele vai e se apresenta ao rei, fala bem assim: eu vou desafiar esse filisteu, eu vou desafiar esse circunciso. Ele vai ver que existe Deus em Israel. Não foi preciso apelo, não foi preciso profecia, não foi preciso insistência. Pelo contrário, Davi viu a necessidade, ele viu todo aquele cenário e se colocou à disposição. Estou aqui, eu estou aqui, conte comigo, eu estou aqui, eu me coloco nesse lugar, eu me coloco nessa condição, eu quero servir, eu não vou aceitar essa condição. Hoje, vocês sabiam que muitas vezes na igreja, era como se os pastores tivessem que adular as pessoas para servir? Mesmo as pessoas sabendo que existem necessidades na igreja, falo em termos de estrutura e em termos de ministério, mesmo as pessoas sabendo que existem necessidades, parece que as pessoas não têm esse coração voluntário para perceber, discernir e falar bem assim: não, eu vou ter uma posição diferente, não, eu vou agir diferente, não, está precisando de quê? Eu posso servir aonde? Eu quero servir, eu quero ser útil, eu quero contribuir, eu quero colaborar aonde? É para criança, é para adolescente, é para jovem, é na porta, é limpando, é fazendo o quê? Irmãos, eu não estou aqui me gloriando com nada, quem me conhece sabe muito bem do meu coração. Quem me conhece, e a maioria que o meu rebanho me conhece. Quando eu era da Shalom, na minha primeira igreja, a igreja era de telha de eternite, e muitos jovens perturbados passavam por lá e jogavam pedra no telhado da igreja, e eternite não suporta, quebrava o telhado da igreja. Teve um jovem que passou pela porta uma vez e gritou bem alto, disse assim: vocês vão tudo para o inferno. E o pastor Anderson disse bem assim: e você vai se converter. E dias depois ele estava lá se convertendo, chorando e se entregando para Jesus. Sandra conheceu o jovem Ivan, que andava muito comigo, aceitou Jesus, mas jogavam pedras. E aí, quando chovia, o que acontecia? A igreja molhava. Então eu não esperava nem que o pastor Anderson mandasse uma convocação, que na época nem tinha um WhatsApp. Eu me juntava com o Jean, que é o esposo da pastora Marluce, que hoje inclusive é pastor, o pai de Henrique, que pregou aqui ontem, da UPG. Eu me juntava com o Jean, chegava mais cedo na igreja, junto com o Carlos, um engenheiro, esposo da irmã Débora, e iríamos, a gente se juntava ali cedo, pegava um rodo, pegava pano, limpava tudo, deixava tudo prontinho, pegava a cola, essa massa, Alexandre sabe, a massa de carro, de pintura de carro, pegava aquela massa e colava pedaços de telha e saímos emendando todo o telhado da igreja, porque se voltasse a chover não entrava mais água na igreja. Terminava o culto, ficava até mais um pouco para poder limpar a igreja. Um coração voluntário. Eu não posso dar testemunho tanto de mim, como diz a palavra, que outros falem, mas eu vivi muito. O pastor Heleno me conheceu servindo por muitos anos o pastor Elísio Leca. Heleno me conheceu trabalhando na equipe do Harvestime e viu a minha voluntariedade para servir. E eu digo para vocês uma coisa, irmãos, isso fez muita diferença para Davi, ter esse coração voluntário. Amém? Diga comigo: coração voluntário. Mas só um coração voluntário? Não, tinha algo também de grande valor nesse coração espontâneo, que se rende de uma maneira espontânea. Veja no Salmo 51, agora. Salmo 51. Pode botar ele aqui na tela? Cadê? Os meninos aí. Não está vendo o jogo do Flamengo não, né? Está acompanhando a pregação, né? Esses jovens é uma bênção de hoje. Dá se desligar aí e dá um grito: gol! Aí vai se entregar, viu?
Bota aí, Salmo 51, bota no versículo 10. Aê. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Tem versões que diz voluntário. Quem é que faz essa oração, amados? Davi. Um homem que Deus já dava testemunho que tinha um coração que voluntário, mas ele faz uma oração e diz: Senhor, que esse ponto no meu coração não se quebre, que esse ponto no meu coração não se perca, renova dentro de mim. Irmãos, é importante haver essa renovação desse ponto no coração, para você se manter com esse coração voluntário, porque às vezes situações vão acontecendo na nossa caminhada, na nossa vida, a gente vai se enchendo com tristeza, com coisas e outras coisas, situações que vão acontecendo, e quando você menos pensa, você está com o coração o quê? Endurecido. E não tem mais aquele coração o quê? Voluntário. É aquele coração agora que para fazer, que para servir, tem que estar negociando, tem que estar insistindo, tem que estar ali às vezes colocando uma pressão para poder fazer algo, para poder se entregar para Deus mais, se render mais na presença dEle, porque esse ponto no coração da voluntariedade, ele foi o quê? Partido. Mas hoje é uma noite de resgate de corações. Ele disse mais no versículo 16, por favor, 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Continue. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito que, amados, quebrantado. Um coração quebrantado e contrido, ó Deus, não desprezarás. Esse é o coração que se rende para Deus de uma maneira voluntária. É esse coração que ele é o que, amados? Quebrantado. É esse coração que tem essa característica, ele é humilde, ele é flexível. Sabe aquele coração flexível, que a pessoa não tem nenhuma vaidade, porque o seu coração é voluntário para quem? Para Deus. Eu estou fazendo para Deus. Eu lembro uma vez o pastor Eli falando algo. Ele disse assim, na matéria, quando ele ensinou o Ministério Prático, em 96. A minha mente é boa. Ele disse bem assim, na matéria Ministério Prático, ele disse bem assim: imagine-se que você foi chamado para pregar na igreja. Você foi preparado para ser o pregador da noite. Aí você se preparou, se ajeitou, se consagrou, orou, preparou a palavra, botou o terno, igual o pastor Kelvin está assim de terno, botou aquele terno, botou aquela coisa bem arrumadona, veio preparado, é o pregador, a estrela da noite, o pregador é você, vai ter a oportunidade. Convida os familiares, convida os amigos, porque eu vou pregar nessa noite. Mas, quando chega na hora, o pastor diz: oh meu amado, eu lhes para pregar, mas hoje à tarde eu estava orando e o Senhor trouxe uma palavra, está queimando no meu coração, eu vou ter que pregar essa palavra hoje, vamos deixar para outro dia. Pronto, morreu. Que? É do diabo? Não, é do diabo, não. Foi Deus quem me deu a palavra. Deus não é Deus de confusão. Não. Esse homem não é guiado por Deus. Esse homem não é de Deus. Porque se fosse de Deus, não faria assim. Eu me preparei, convidei. E agora me a vergonha para minha família. E agora que eu disse tudo. E agora? Não. Coração humilde é um coração flexível.
Deus, eu me preparei inteiramente para o Senhor, mas é o Senhor quem comanda, é o Senhor quem governa. E se o meu pastor não ouviu e ele trouxe agora essa invenção de que ele vai pregar, a minha parte eu fiz, eu me preparei. Outra oportunidade vai acontecer, sabe de uma coisa? Pastor, vá lá, vai ser uma bênção, Deus vai se derramar, vai ser uma glória, eu estou aqui pronto, como disse João Batista, o discípulo daquele Jesus a quem você batizou, está batizando mais do que você, para promover o que no coração de João? Ciúmes, sentimentos de inferioridade. Ele está crescendo, eu estou perdendo espaço. A João diz o quê? Que ele cresça e eu diminua. É hora dele vir para o centro e eu me deslocar para os lados. Aleluia. Coração o quê? Flexível. Sabe a hora de se movimentar sem nenhuma vaidade. E daqui a pouco eu vou tocar nesse ponto mais à frente. Ter um coração flexível, pronto em obedecer, é algo de grande valor. E se você perdeu de alguma forma esses pontos no seu coração, permita que essa palavra toque aí dentro e resgate algumas coisas para o seu próprio bem. Quantos podem dizer amém? Eu falei que eram 3 coisas, 3 pilares: espontaneidade, intencionalidade e o terceiro que era ser intenso. O segundo aspecto da rendição é aquele que a gente faz com intencionalidade, é a forma como nos entregamos e cultuamos unicamente a quem? A Deus. Diga, eu vou cultuar unicamente a Deus. Amados, o nosso culto, ele é o que? Racional. Nosso coração é o altar e nós somos o sacrifício. Alguém aqui traz sacrifício para a igreja? Traz? Não. Vou trazer uns pombos, uma rolinha. Eu vou levar um cordeiro, vou levar algum animal para matar na igreja lá em sacrifício, um cordeiro, um bode, alguém traz? Não. Por que não? Porque Jesus foi o nosso sacrifício perfeito. Mas Romanos 12 nos fala dessa entrega, dessa rendição de uma forma o que? Intencional e racional. Abra comigo Romanos 12. Quem já encontrou, diga glória a Deus, está tranquilo aqui. Obrigado, Alain. Romanos 12. Quantos estão entendendo? Vou fazer igual o Kenneth Ferreira diz. Eu estou gostando da minha pregação. Ele dizia bem assim, eu estou gostando da minha pregação. Se ninguém estiver gostando, eu estou gostando. Ai, ai. Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que façam o que, amados? Que entreguem a Deus o que? O seu corpo. Agora olha o que ele diz: por causa de tudo o que ele fez por vocês. Olha aí, ele diz: entregue a Deus o seu corpo. Por causa do que eu vou entregar? Por aquilo que ele fez por vocês. Então ele está falando sobre o que? Uma rendição ao amor de quem? De Deus. Então você reconhece que Ele amou você, que Ele ama você, que Ele entregou Jesus por você. E por reconhecer, meus irmãos, agora entregue o seu corpo a quem? A Deus. Que Ele seja o que, amados? Um sacrifício vivo e
santo, do tipo que Deus considera o quê? Agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Amém? Porque na lei, nem todo sacrifício Deus aceitava. E Deus não aceitava aquilo que ele não considerava ser o quê? Agradável. Mas aquilo que poderia ser agradável ou não, não era algo que não estivesse um parâmetro para tipo ser assim. Alguém dizer assim, também é difícil agradar a Deus, né? Eu trago um negócio, ele não quer, eu trago outro, ele não quer. Não. Ele estabeleceu na sua palavra sobre as leis dos sacrifícios. E relacionou o sacrifício que seria agradável e o que seria o quê? Desagradável. Então, agradar a Deus não é algo subjetivo. Quantos podem dizer amém? Amém. Você entende? Então diz agora, apresente o seu corpo a Deus como um sacrifício do tipo que seja o que, amados? Agradável. Então aqui nós encontramos nesse texto um culto que ele é racional. Amados, nós cultuamos unicamente a quem? A Deus. Nós adoramos unicamente a quem? A Deus, a Jesus Cristo, seu Filho, e amamos o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Deus, ele é o nosso único Senhor. Jesus Cristo, ele é o nosso único Salvador. Então, se você tem algum ídolo em seu coração, e se você adora a outro ídolo, ou tem outro ídolo, e esse ídolo não é Jesus Cristo, a sua adoração é equivocada. Por mais que seja com uma boa intenção, ela é equivocada, porque a palavra diz que só Deus é o único Senhor e Jesus Cristo é o único Salvador. Só a Ele nós devemos adorá-lo. Agora, as pessoas, às vezes, elas podem ter em seu coração um ídolo, e de repente a pessoa nem sabe que o tem. Sobretudo no meio evangélico. Porque nós entendemos que o evangélico não adora o quê? Imagens de escultura, ou pelo menos não deveria. Porque no dia de hoje eu não sei como é que isso está, né? Mas eu quero que você entenda, à luz de Romanos capítulo 12, todo ídolo exige um altar, e todo altar exige um sacrifício. E é por isso que eu disse que mesmo dentro da igreja evangélica tem pessoas que têm outros ídolos em seu próprio coração. E o que é um ídolo, pastor? É tudo aquilo que recebe sacrifícios das coisas que estão à sua volta, sejam elas a energia, o seu tempo, o seu esforço, os seus bens, os seus dons e até os seus talentos. E eu vou dizer mais uma vez, todo ídolo exige um altar e todo altar exige sacrifícios. Se você quer procurar no seu próprio coração se existem ídolos, observe aonde estão os seus sacrifícios. Se procurar pelo caminho dos sacrifícios, você vai chegar nos ídolos. Simples assim. Pelo que você se sacrifica?
Aonde é que você investe mais o seu tempo e a sua energia? Jesus disse em Mateus 6:21, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Não tem como negar. Não, mas Deus sabe do meu coração. Mas se o seu tesouro estiver lá, é lá que está o seu coração, e você não pode negar isso. Ninguém pode negar. Quem disse foi Jesus. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde estiver o seu tempo, aonde estiver a sua energia, aonde estiver os seus dias da semana mais concentrado, é aí aonde está o seu tesouro, é aí aonde está o seu coração, e esse é o seu ídolo. E esse é o seu ídolo. E as pessoas pensam assim, não, mas eu não adoro a imagem de escultura. Mas queima o seu suor, queima as suas energias, queima o seu tempo. Talentos que Deus deu, que Deus confiou, estão sendo usados para outros fins, e não para a sua glória, adoração e serviço. Quando falamos adoração, não repartimos. A adoração inclui serviço. Quando eu estou tocando, eu estou adorando. Quando eu estou limpando, eu estou adorando. Quando eu estou recepcionando, eu estou adorando. Quando eu estou com um balde de oferta, eu estou adorando. Quando eu estou limpando, eu estou adorando. Tomando conta das crianças, eu estou adorando. Sendo professor no departamento infantil, sem ninguém estar vendo, notado, valorizando, talvez você está adorando, você está cultuando, você está fazendo dele o seu Senhor e o seu Salvador. Quando você coloca a mão no bolso, separa os 10% e fala, esse é do meu Deus, aqui ninguém toca, eu estou adorando com o meu dinheiro, com os meus recursos. Senhor, tudo vem de ti, e eu apenas, como disse Davi, eu te devolvo. Procure, rastreie os sacrifícios, que vai chegar onde? No altar e no ídolo. Infelizmente, muitas pessoas vivem assim. Outra forma de descobrir um ídolo, além de observar as coisas que nós sacrificamos por ele, é reparar nas ocasiões em que, quando eu sou sacrificado por ter perdido o meu ídolo. Como? Como eu me sinto sacrificado e ofendido por perder o meu ídolo? Como assim, pastor? Imagine comigo. Como se sente aquela pessoa, como eu disse aqui o exemplo de João, para aquela pessoa que o seu ídolo, o seu bem-estar é a fama. E quando essa pessoa perde a fama e vai para o anonimato, como ela reage? Ela faz o quê? Ela morre. Morre. A pessoa morre. Quantos artistas não cometem suicídio porque perdem o quê? A fama. Quantos jogadores não entram em crise porque perderam o quê? A fama. Atores porque perdem papéis naquele filme tão sonhado, entram em depressão porque o seu ídolo é a sua própria egolatria, é o seu próprio ego. E se o meu ego é atingido, isso me mata. Se mata, é porque esse é o seu ídolo aí dentro. Porque você não deveria morrer se coisas lhe são tiradas. Você deveria morrer se Jesus lhe fosse tirado.
não porque você perdeu fama, posição, status, porque você perdeu qualquer coisa. Porque essas pessoas que têm coisas no seu coração como ídolo, a primeira coisa que sai da sua boca quando ela pede o ídolo, diz assim: a minha vida se acabou. Às vezes é o marido, e às vezes é o marido que eu vou te contar só a graça. Mas para ela não, né? Para ela não, para ela é um Deus. Ai, eu vou morrer, pastor, por quê? Ele me deixou, o mundo acabou. O mundo acabou. Sabe por que o mundo acabou? Porque você viveu sacrificando tudo e todos por causa do seu ídolo. E quando o seu ídolo foi-se embora, você agora é o próprio sacrifício, não resta mais nada. Por isso que agora tudo se acabou. E nada mais faz o quê? Faz sentido. E quando alguém perde um ídolo, sabe o que a pessoa sente? Um pesar. E há uma diferença muito grande entre você sentir um pesar e um desespero. Nós sentimos pesares quando perdemos algumas coisas na vida, mas não um ídolo. Nosso ídolo é quem? É Jesus. Quando você sente um pesar, aquela dor, porque você perdeu algo de grande valor, o mundo não acaba. Por que não acaba? Porque existem outras fontes de consolação. Aquela pessoa que perdeu de repente a sua posição, a sua carreira, como eu disse, ela sente um pesar porque perdeu a carreira, mas ela tem outras fontes de consolação. Não, eu perdi a minha carreira, eu perdi o meu emprego, eu perdi a posição na empresa, eu perdi alguma coisa, mas eu tenho outras, eu tenho minha família. Amém? E a minha família sempre está comigo. Eu tenho outras coisas, eu tenho outros valores do meu lado. Não, a minha vida não acabou não. Eu só perdi isso. Não, eu perdi o emprego, mas vem outro. Eu perdi um carro, mas vem outro. Eu perdi a oportunidade, mas vem outra. Eu tenho tantas coisas boas na minha vida. A minha vida não vai acabar porque eu perdi isso. Eu tenho outras fontes de consolação. Porque você sente um pesar por ter perdido, mas tem outras fontes, e aí você consegue esse suporte, você consegue superar, é diferente. Mas quando a pessoa perde o seu ídolo, bate o quê? O desespero. Por que bate o desespero? Porque o ídolo é a sua única, agora não é uma coisa dentre outras, é a única. Não é uma coisa entre outras, é a única. Você viveu em função daquilo. Então, como perdeu essa última coisa, agora o mundo fez o quê? Se acabou. Sabe o que disse Jó? Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, nem os teus propósitos impedidos, porque eu te conheço de contigo andar. Perdeu coisas, mas eu tenho Deus. Salmo 103, Davi diz: quem eu tenho no céu, aliás, Asaf, quem eu tenho no céu, senão a ti? Não há nada mais que eu almeje, senão Deus. Deus é tudo na minha vida. Amados, a igreja brasileira, a igreja do Senhor Jesus, precisa resgatar esse ponto no coração de ter de fato Jesus como o seu único Senhor e o seu único Salvador, tê-lo como seu ídolo absoluto e servi-lo de uma maneira intencional. Não, eu sirvo a Deus com todo o meu coração.
Eu sirvo a Deus de maneira racional. Eu não sou louco, não. As pessoas acham que os crentes são loucos, não. Acham que os crentes são alienados, não. Nós sabemos muito bem o que Jesus fez por nós. Alienado é quem se lança atrás de bagaceira, que tem ídolos, que são pessoas alcoólatras, que são viciados em drogas. Essas referências, pessoas que são destrutivas para a sociedade. Não, o meu Jesus é o meu Senhor e é o meu Salvador. Ele é tudo na minha vida. A mulher disse de Jó, falou: você perdeu tudo, amaldiçoe o seu Deus. Ele: não, tu fala como uma doida mulher. Eu acho que ele pensou por dentro: tu devia ter ido também no pacote. Assim eu dizia: porque tu também não foi? Coisa ruim. Ficou aqui para me atazanar. Mas terceira coisa, a rendição, terceira e última, diga amém. A rendição tem que ser com intensidade, e a intensidade é a forma como servimos a Deus. Nós não o servimos, ou pelo menos não devemos servi-lo com objeções, com restrições, impondo condição e nem com as mãos frouxas. Devemos servir o Senhor com inteireza de coração. Eu impor condição para servir a meu Deus? Não, eu só sirvo se for assim. Restringir. Você quer servir a Deus? Quero. Então, fique no estacionamento. Não, estacionamento não, eu não gosto de uma coisa de carro não. Mas você quer servir a Deus? Criatura, quero. Deus sabe que eu quero com todo o meu coração. Tá bom. Tome conta das crianças. Ah, vixe, não deu paciência não, misericórdia. Vixe, vixe. Ai, criança, eu morro. Você quer servir a Deus? Que tal ser treinado cuidando de crianças? Que tal a sua paciência ser desenvolvida numa salinha com os abençoados? Mas eles melhoram. Muitos chegam aqui na igreja parecendo terrorista. É verdade. É verdade. Desce pela cadeira, sobe pela outra, igual um calanga-pé que sai assim dentro da igreja, um calango. Rodando a igreja toda, mexe, quebra, morde, come biscoito do outro, quebra o brinquedo do outro, chora, faz birra, não obedece a tia, não senta, não quer, é o reflexo de casa. Mas conforme a palavra vai lavando, vai sendo o quê? Transformado. E aquele terrorista vai mudando, vai recebendo palavras de bênção. Agora você é abençoado, você é amado, você é ungido, e começa a abençoar, e começa a orar, e começa a ensinar, e começa a amar, e aquela criança vai mudando. Eu já vi pessoas dizerem assim: pastor, eu estou criando, é como se fosse uma alergia para essa criança. Ô criança danada, pastor, eu estou ficando assim. Mas daqui a pouco a criança foi mudando e cativou essa pessoa. Por quê? Só a criança mudou? Não, ambos mudaram. Não, mas eu quero servir a Deus. Quero. Estamos precisando de pessoas na mídia. Na mídia eu quero. Tá bom. Vamos servir então. Tem que chegar um pouco mais cedo, antes de começar o culto. A que hora? Dia de domingo pelo menos meia hora antes. Não, aí também é complicado. Chegar muito cedo da igreja, fazer o que na igreja? Não.
Então, você quer servir a Deus impondo o quê? Condições. Quer servir a Deus de uma maneira o quê? Restrita. Ou com as mãos frouxas. Sabe o que é mão frouxa? Você entrega para a pessoa uma responsabilidade e a pessoa não a faz com o quê? Com precisão. Fulano, você pode fazer isso? A pessoa, sim, eu faço, estou aqui para servir a Deus. Daqui a pouco, e aquele negócio você já fez? Não, eu pedi para fulano fazer. Não, mas não entreguei para você. Não, mas eu pedi para fulano. Não, mas eu entreguei para você. Com a mão frouxa. Não consegue segurar o quê? Segurar nada. Diga comigo, eu vou servir a Deus. Diga, com firmeza. Sabe assim, igual aquele pitbull que quando você solta aquele osso, ele pega e ninguém solta mesmo. Você lasca a cabeça dele com um pau, mas ele não solta. Precisamos de gente assim, irmãos. A palavra diz que é maldito, ou que vai atrair maldição, aquele que faz a obra de Deus de uma maneira como? Relaxada. Não faz com excelência, não faz com a pegada, não faz com firmeza, tem a mão frouxa. Marcos 12:30, abra comigo sua Bíblia. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Disse então Jesus, qual é o maior mandamento? Ele disse, versículo 12:30 de Marcos: ame o seu Deus, de que, amados? De todo o seu coração, de toda a sua alma, e o que mais? E de todas as suas forças. O que é isso aqui, irmãos? Me ajude os universitários, Marcelo, Ciene, pastor Heleno, Kel, me ajude. Os amados do Rema, me ajude. O que é servir a Deus assim? Amar a Deus com toda a sua força. Espera aí, mas para amar a Deus com força eu não preciso, porque Deus ele é Espírito. Eu tenho que pegar nele, não. Está falando do nosso serviço. Amar do nosso serviço, com a nossa força, com o nosso coração, com a nossa entrega. Eu amo o Senhor com toda a minha força, não me falta gás para servir a Deus, não me falta gás, eu não imponho condição. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça, eu vou servir ao meu Deus. Eu não imponho condição, eu vou servir com toda a minha força, com toda a minha alma, com as minhas emoções. Eu vou me entregar por inteiro. Mas Deus sabe do meu coração. Meu coração é dele, mas eu faço do meu jeito. Meu coração é dele, mas eu me entrego do meu jeito. Isso é impor condição, não é? Uma entrega, como eu disse aqui, com intensidade. Intensidade, amados, é você dizer: Senhor, eu irei imediatamente aonde o Senhor mandar. Eu irei imediatamente. Eu já disse aqui a minha experiência pessoal. Até hoje Deus não precisou falar comigo 2 vezes para nada. Para nada. Se Deus fala assim, faça isso por alguém, eu faço. Dou isso para alguém, eu dou. Plante, eu planto na hora. Não penso 2 vezes. Deus me deu um sinal. Oh, Senhor, toque em alguém. Não, se Deus falar, é imediato. Eu irei aonde o Senhor mandar. Eu irei sem ressalvas, mas movido tão somente por sua palavra. Eu não vou
me mover por outras razões, a não ser debaixo da sua palavra. Eu sirvo a Deus e eu sirvo debaixo da sua palavra. O Senhor está mandando, eu irei. Isso é servir com toda a sua intensidade. O Senhor falou no rio, volta para Aracaju. Acabou. Enquanto Deus não falou que era Aracaju, eu estava orando. É Aracaju, é Niterói, é São Gonçalo, Rio de Janeiro, a cidade do Rio. Eu estava em Caxias. E pessoas diziam, pastor, abra uma igreja em Caxias. Outros falavam, pastor, abra uma igreja em Niterói. E eu orando, ia para Niterói mais cedo, ficava lá orando, até o dia que o Senhor falou assim, Aracaju, volte para Aracaju. Eu falei, Sandra, Aracaju. Aracaju, falei, Aracaju. Aracaju, tem certeza absoluta. Mas você não vai orar de novo? Ela nem perguntou, ela sabe do meu coração. Você não vai pedir confirmação? Não, certeza absoluta. Deus falou que era Aracaju, acabou, é Aracaju. Pronto, prepara a mala, prepara tudo, é Aracaju. Agora é só uma questão de tempo, de operacionalizar a mudança. Mas não é mais se Deus mandou ou não. Tem uma palavra, obedeça de imediato. Se não tem uma palavra, arque com as consequências. É assim que funciona a palavra. Não só irei, como farei exatamente tudo quanto pedires, farei além até do que for preciso e necessário para te servir, não importa onde, quando, dia ou horário. Isso é você servir a Deus de uma maneira o quê? Intensa. Farei sim, mais do que me pede. Porque Jesus disse que aquele servo que faz só aquilo que ele pede, ele disse que é um servo inútil. Mas por que é inútil? Ele não fez aquilo que pediu? Sim, mas mesmo assim ele é inútil? Poxa, também é difícil agradar Jesus, né? Não. Sabe por que ele disse que aquele servo que faz apenas aquilo que é mandado é inútil? É porque se não mandasse, ele não faria. Se não mandasse, não faria. Ele fez muito mais porque foi mandado do que propriamente porque percebeu a necessidade. E sim, eu tenho que fazer. Os irmãos estão entendendo? Diga, eu quero ser sempre um servo útil para fazer além daquilo que é necessário. Sabe que quando Paulo escreve para Tito, quando Paulo escreve para Filemon, dando uma instrução na sua carta, até o pastor Heleno pregou um dia aqui para a gente sobre Filemon, e Paulo diz bem assim, eu estou certo de que você vai fazer além daquilo que eu estou pedindo. Isso é você servir a Deus com intensidade. Você faz o quê? Além. Dá um exemplo aqui. Está até precisando voltar um pouquinho ele de novo, né, Valdos? Valdos, quando trabalhou aqui na igreja, foi interessante. Lá atrás, bem antigamente, nós tínhamos lá atrás um pé de jambo no fundo da igreja. Quem lembra desse pé de jambo aqui? Só os antigos mesmo, né? Só os antigos, esses mais novos não. Tinha um pé de jambo lá atrás. E o pé de jambo, não sei se era porque a gente também não gostava muito de jambo, não era muito afim, mas só sei que dava um trabalho danado, porque era folha que caía. E tinha que limpar direto a igreja, tinha que varrer. E Valso um dia falou, pastor, esse pé de jambo a gente tem que ver esse negócio aí, porque é muita folha que cai, pastor. O senhor chega aqui, está sujo, eu limpo, parece que eu não estou limpando esse negócio. Eu falei, Valso, quer ver uma coisa? Arranca esse pé de jambo. Arranca esse pé de jambo e dá um jeito aí. Tá bom. Aí eu viajei, fui para o Rio. Lá do Rio eu falei com ele, Valdo, está tudo bem? Ele, está tudo bem, pastor. Olha, aquele negócio do pé de jambo que o senhor falou, eu já arranquei o pé, arranquei pela raiz, chamei o pedreiro, já veio aqui, já bateu o cimento em tudo, está tudo feito. Eu falei, glória a Deus. Ele fez o que, amados? Além.
E Alan pegou esse espírito agora do tio. Baixou nele agora. Alan está assim agora. Vem dizer, calma Alan, calma Alan. Ele já está querendo fazer 10 coisas na frente. Mas irmãos, fazer para Deus não é um peso. Ainda que aquilo que Ele nos peça para fazer seja pesado. Mas quando você entende que a razão é porque você se entrega por amor, não é peso, não é sacrifício. Se a obra de Deus para você trabalhar, para você fazer é um peso, você tem que rever o seu coração. Porque Deus não quer que a gente faça as coisas se arrastando, não. Não, Ele quer o nosso coração por inteiro. Então você vai, eu irei, eu farei e entregarei tudo em suas mãos, a fim de que o Senhor possa usar cada fibra do meu ser. Eu entrego para Deus os meus recursos e até o que estiver ao meu alcance, ou até mesmo fora dele. Se é para Deus, eu vou fazer. Eu já fiz loucuras para Deus e não me arrependo, porque eu sei do impacto que isso causou em pessoas, e eu não me arrependo. Então, quando você tem uma consciência de que você está se entregando por inteiro, e o seu serviço para Deus, você está cultuando com o seu serviço, você sabe que é tudo por Ele e para Ele. Você vai, você faz e você se entrega por completo e por inteiro. Qual é a minha perspectiva após essa palavra de hoje? Que essas verdades penetrem no seu coração e que você se renda a Ele dessa maneira espontânea, voluntária e com intensidade, à altura do que Ele disse em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez para você hoje essa é a sua primeira experiência onde você vai se entregar para Deus e vai dizer bem assim: Senhor, eu nem sei o amanhã, mas eu só sei de uma coisa, que eu vou me entregar a minha vida em Tuas mãos, e o Senhor a conduza daqui para frente. Eu confio no Senhor com os olhos fechados. Ou talvez para você não é a primeira vez que você tem que fazer essa oração, mas você precisa resgatar essas verdades que eu falei no seu coração. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.